Oi, turma! Nessa aula a gente vai começar a falar sobre um conteúdo novo, que é o controle de constitucionalidade. Ele não vai cair na nossa prova, eu achei que ia ficar muito conteúdo se eu incluísse ele na prova, mas ele faz parte da nossa ementa, por isso a gente vai começar a falar logo sobre ele agora para a gente finalizar depois da prova. É importante que vocês prestem muita atenção, assistam essas aulas, mesmo que elas não caiam na prova, porque é um conteúdo que cai em provas de concurso, cai na prova do exame da OAB demais, e é um conteúdo que ele parece difícil. Então, quando você está estudando sozinho, sem você ter a base, parece muito mais difícil de assimilar do que quando você teve ali uma base, quando você já conhece o assunto. E eu peço que vocês assistam essa aula de coração aberto, não se assustem com o nome, porque ela é só uma ação, assim como as outras ações que nós estudamos na matéria. Não tem nenhum terror, não tem um assunto que é extremamente difícil, impossível de ser aprendido. Então, é um assunto que eu vou passar para vocês da forma mais simples, com a linguagem mais objetiva, assim como foi com todas as outras, e a gente vai aprofundando nos debates, sim, mas a gente vai começar a nossa conversa sempre com uma linguagem simples, uma linguagem acessível, de uma forma bem clara, até porque, gente, não tem mistério essa matéria. Não é nada de um bicho de sete cabeças. Muita gente cria, assim, um bloqueio. Eu mesma aprendi essa matéria no segundo período da faculdade, então pra mim no início foi muito difícil, porque eu nunca tinha estudado o processo, nunca tinha estudado outras ações e já aprendi logo de cara as ações do controle. Então, obviamente que depois eu tive que estudar de novo para fazer o exame da OAB, retomar algumas coisas que eu não havia assimilado por estar muito no começo do curso ainda, mas vocês já estão no quarto período, já aprenderam bastante coisa, e eu vou passar essa matéria para vocês também da forma mais objetiva possível. E eu espero que vocês compreendam, espero que vocês assimilem bem, que vocês gostem dessa aula. Assim como todas as outras aulas, também tentei passar da forma mais clara possível. Obviamente que abordamos todos os conteúdos, aprofundamos os debates, mas sempre com essa linguagem bem acessível. Eu fujo um pouco do juridiquês, vocês podem ver que eu não falo tanto assim esses termos jurídicos, que muitas vezes nem os advogados, os juízes usam mais hoje em dia. Atualmente a tendência é realmente uma linguagem mais clara, que o conhecimento ele possa chegar até para as pessoas que não são da área do direito. Então é interessante que hoje em dia os trabalhos jurídicos eles tenham uma linguagem mais acessível, mais clara, que ele possa conversar com as outras áreas, e eu sigo bastante essa tendência. A minha dissertação ela foi bastante clara, bastante acessível também até para outras áreas. E a nossa aula de hoje vai ser com essa linguagem bem clara, e eu espero que vocês aprendam bastante esse conteúdo. Então, a gente vai começar a falar da ação direta de inconstitucionalidade, que é uma das ações do controle de constitucionalidade dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas, gente, primeiro, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, o que é controle de constitucionalidade? Eu trouxe no material de vocês um conceito do Alexandre de Moraes que fala: controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação, entre parênteses, e compatibilidade, de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos formais e materiais. Vocês lembram que nós falamos na nossa aula presencial sobre uma hierarquia das normas, que a Constituição está acima de todas as leis. Portanto, as leis devem ser compatíveis com a Constituição Federal de 88. Então, o controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação, do que uma averiguação, como o doutrinador fala, uma adequação, ou seja, uma compatibilidade de se a lei está sendo compatível com a Constituição. Então, essa é a análise. O texto desta lei, ele está sendo compatível com o texto da Constituição Federal de 88?
essa é a base do controle de constitucionalidade. Então, você entendendo este princípio, partindo dessa premissa, a gente pode continuar a nossa aula. Então, no início, tenham em mente, controle de constitucionalidade é controlar, verificar a compatibilidade de uma lei ou de um ato normativo, que a gente vai já ver quais são, com a Constituição Federal de 88. Se o texto da lei está de acordo com o que diz, com o que manda a Constituição, ou se a Constituição manda alguma coisa e a lei está dispondo em sentido contrário. Então, nesse caso, ela vai estar incompatível. E é isso que o controle de constitucionalidade vai fazer. Agora, gente, aprofundando um pouco essa discussão, existem dois tipos de controle de constitucionalidade. Isso é primordial para a gente começar a nossa conversa. Eu fiz uma tabela que está no material que eu mandei para vocês, que tem dos dois lados quais são os dois tipos de controle que existem no Brasil. A gente está fazendo análise do controle de constitucionalidade no Brasil. Então, peguem essa tabela e olhem durante a aula, ou então antes, ou então depois da aula, que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem a diferença, mas ela é muito clara e ela é simples também de entender. Então, gente, o primeiro tipo de controle, ele é o controle concentrado ou abstrato. Ele tem esses dois nomes, concentrado ou abstrato. E por que que ele tem esse nome abstrato? Porque ele é analisado de uma forma abstrata. Ele não é analisado a partir de um caso concreto, ou seja, não tem nenhum caso concreto, simplesmente alguém, que a gente já vai ver quem são esse alguém, ajuizou uma ação para ver a compatibilidade de uma lei com a Constituição, longe de um caso concreto. Então, não houve uma situação envolvendo uma pessoa física ou jurídica para que alguém, que a gente vai já ver quem são os legitimados ativos, tivesse dado entrada naquela ação, tivesse ajuizado aquela ação do controle de constitucionalidade. Simplesmente um dos legitimados ativos verificou que existe ali uma situação envolvendo uma lei e a Constituição, e para sanar isso, para verificar essa compatibilidade, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, ela é analisada de forma abstrata. Simplesmente, o que vai ser analisado na ação é se essa determinada lei que está sendo questionada, ela é ou não compatível com a Constituição. Então, esse controle concentrado, abstrato, ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Ou, gente, no caso de uma lei estadual que esteja sendo analisado, questionado em face da Constituição estadual, ele vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Mas aqui nessa aula de hoje a gente vai se ater a estudar o controle concentrado do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai analisar a compatibilidade das leis perante a Constituição Federal. E esse controle concentrado, ele só pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal quando estiver sendo questionada uma lei ou ato normativo sobre a Constituição, se ela é compatível ou não com a Constituição, em relação à Constituição. Então, ele é concentrado, porque ele é concentrado ao Supremo Tribunal Federal, e ele é abstrato, porque não é analisado em nenhum caso concreto, é analisada a lei em abstrato se ela é ou não compatível com a Constituição. Então, o que diz na tabela que eu montei para vocês? Nesse caso, eu vou ter como objetivo obter a declaração de uma inconstitucionalidade de lei ou de um ato normativo em tese, independentemente da existência de um caso concreto, ou seja, não tem ali uma situação envolvida. A matéria do processo é simplesmente a declaração da inconstitucionalidade daquela lei ou de um ato normativo em detrimento da Constituição Federal. Então, visa, nesse caso, o objetivo é a obtenção da invalidação da lei ou não, né? Se ela estiver correta com a Constituição, o objetivo é verificar essa compatibilidade da lei com a Constituição. E aí, gente, o objetivo, de uma forma geral, do controle de constitucionalidade
garantir a segurança das relações jurídicas. Porque como que um ordenamento jurídico vai se basear em normas que são incompatíveis com a Constituição? Não pode. O ordenamento jurídico ele tem que ter ali um equilíbrio, ele tem que estar todo coerente entre si. Então, as leis têm que estar compatíveis com a Constituição, que tem que estar compatível com os tratados internacionais, com as resoluções. Tudo ali tem que estar em equilíbrio, visando exatamente a segurança jurídica, a segurança das relações sociais. Como que eu vou ter uma Constituição que diz uma coisa, uma lei que diz outra coisa? Não pode. Então, esse é o objetivo do controle de constitucionalidade, é que o ordenamento jurídico ele esteja em harmonia, né? A Constituição ela declare direitos e as leis estejam em conformidade com a Constituição. Então, no caso do controle concentrado, ou seja, o controle abstrato, que é esse que nós estamos falando, que só pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, que vai ser analisada a compatibilidade da lei com a Constituição sem um caso concreto. Nesses casos, o objeto principal da ação vai ser a declaração da inconstitucionalidade da norma. Não tem uma outra situação que está ali norteando aquela ação. A ação ela vai servir com esse objetivo da declaração da inconstitucionalidade da norma. Esse é o controle concentrado e abstrato. Vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem se vocês estiverem vendo a tabela que eu fiz para vocês, porque aí vocês não vão misturar os termos. Agora a gente vai falar sobre outro tipo de controles de constitucionalidade que não vai ser o objeto da nossa aula, mas que é importante que vocês saibam que ele existe e como que ele pode ser exercido. Mas a nossa aula vai estar falando da ação direta de inconstitucionalidade. Esse outro controle, ele vai poder ser exercido em outras ações que não vão ser a ação direta de inconstitucionalidade. E a gente vai ver agora do que ele se trata. Então, o outro tipo de controle de constitucionalidade que nosso sistema admite é o controle difuso e concreto. Por que ele tem esse nome? Tentem associar os nomes ao invés de decorar, porque quando a gente decora a gente confunde, quando a gente faz a associação, aí no dia da prova a gente lembrando que esse assunto não cai na nossa prova. Quando eu falo no dia da prova, é no dia de alguma prova que vocês porventura façam na vida, da OAB, de concurso, esse assunto sempre cai. Então, como que eu vou associar isso através do nome? Lembrem, concentrado é só o Supremo Tribunal Federal, difuso, qualquer juiz ou tribunal. Abstrato, uma situação em abstrato, então não tem um caso concreto, é uma discussão pura e simplesmente de se a lei é ou não compatível com a Constituição Federal. Concreto, aí o concreto já tem um caso concreto, como o próprio nome fala. Então, agora a gente vai falar do difuso e concreto. Então, ele vai ser exercido por qualquer juiz ou tribunal diante de um caso concreto. Como assim, gente? Digamos que você tem ali um direito que você quer exercer e ele está baseado, você está ali impedido de exercê-lo, por exemplo, por conta de uma lei que está em contrariedade à Constituição. Então, para você exercer um direito específico, você precisa da declaração de inconstitucionalidade daquela norma. Só que aí você vai ter que ficar esperando o Supremo Tribunal Federal decidir? Não. Então, é isso que acontece. Numa determinada ação, qualquer ação que você esteja precisando exercer um direito que você não consegue por conta de uma norma que esteja contrariando a Constituição, você pode solicitar a qualquer juiz ou tribunal que declare ali a inconstitucionalidade daquela norma. Então, nesses casos, a declaração da inconstitucionalidade da norma não vai ser a questão principal do processo, porque a questão principal do processo é o caso concreto, é a sua situação, é o seu direito. Ela vai ser decidida ali para simplesmente que você possa exercer um direito. Então, como eu coloquei aqui, nesses casos, a inconstitucionalidade não é o objeto principal da ação. Busca-se a declaração de inconstitucionalidade somente para o efeito de isentar a parte, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato normativo
produzidos em desacordo com a Constituição. Então, nesse caso, essa lei que for declarada inconstitucional nesse processo, ela vai ser declarada inconstitucional apenas para a parte, mas para as outras pessoas ela vai continuar valendo. E isso, gente, é o controle difuso ou concreto, porque ele está diante de um caso concreto. Eu queria apenas que vocês soubessem que existe essa diferença, para depois vocês, quando vocês forem estudar para provas e outros concursos, vocês saibam. Mas o objeto da nossa aula é estudar a ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação do controle de constitucionalidade, mas também existe esse controle difuso que pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal, onde a questão principal do processo não é a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Isso é feito apenas para garantir que seja exercido um direito por uma parte. Então, não é o objeto principal da ação, como acontece no caso da ADI. Então, agora vamos focar na ADI, que é o objeto da nossa aula de hoje. Então, como eu estava comentando com vocês, o que se busca com a ADI, gente, é o controle da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, sendo este realizado de forma abstrata, em tese, ou seja, ele é marcado pela generalidade, pela impessoalidade, porque não existem ali partes no processo no sentido de um caso concreto. Então, nós temos ali os legitimados ativos, mas não estamos diante de um caso concreto. A gente estaria analisando a lei de uma forma abstrata, em tese, com teorias. Tem uma doutrinadora que ela faleceu até recentemente, que é a Ada Pellegrini. Não sei se vocês chegaram a conhecê-la, mas assim, os livros dela de processo são essenciais, a leitura obrigatória para quem é da área jurídica. Infelizmente ela já faleceu recentemente, né? Mas eu utilizei aqui uma citação dela que fala sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Ela fala assim: a ação direta tem por objeto a própria questão da inconstitucionalidade, decidida principalité, ou seja, de forma principal. Então, nesses casos, o objeto principal dessa ação vai ser a declaração da inconstitucionalidade da lei ou de um ato normativo. Essa ação, ela tem previsão constitucional, por isso ela é uma ação constitucional, e ela está no artigo 102, que trata das competências do Supremo Tribunal Federal. Então, lembra que eu falei para vocês que a ação do controle concentrado ela é de competência do Supremo Tribunal Federal? Isso é uma previsão da Constituição, artigo 102, inciso 1, a linha A, que diz assim, vou ler para vocês e leiam também na casa de vocês. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, aí a linha A, que é o tema da nossa aula, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, a nossa ação, ela está ali com previsão no artigo 102 da Constituição, sendo de competência o seu julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vocês observam que sempre nós estamos falando de lei ou ato normativo, Mas então, quais são os atos normativos que vão poder ser objeto de ADI? Gente, eles estão elencados no artigo 59 da Constituição Federal, que ali define o objeto da ADI, ou seja, quais são as leis ou atos normativos, né, que podem ser objetos desta ação. Então, artigo 59 da Constituição, anotem que também é leitura obrigatória. O processo legislativo compreende a elaboração de, então, emendas à Constituição podem ser objetos de ADI, leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, todos esses são atos normativos
que podem ser objetos de ADI. E aí é o que eu coloquei para vocês no material também, algumas observações que são situações que podem, porventura, surgir como dúvida ou até mesmo questões de prova. Então, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, regimento interno de tribunal e deliberação administrativa de órgãos judiciários, por exemplo, aumento de salário de servidor, podem ser objeto de ADI, ou seja, um regimento interno de um tribunal pode ser analisado com base na Constituição Federal. Súmula vinculante não possui grau de normatividade, ou seja, súmula vinculante não é lei, portanto não pode ser objeto de ADI. Além disso, gente, tem também algumas observações em relação às medidas provisórias, que vocês sabem que são aqueles atos normativos que são editados pelo presidente da República e tem um prazo para que ele possa virar ou não uma lei. Então, o que acontece? Se for ajuizada uma ADI contra uma medida provisória e ela for rejeitada pelo Congresso Nacional, ou seja, ela não virar uma lei no final, vai ficar prejudicada a ADI, ou seja, a gente não vai ter ali o que julgar, já que não foi convertida a medida provisória em lei. E no caso dela ser convertida em lei, no caso que a medida provisória for convertida em lei, o pedido deve ser aditado em relação à nova lei, ou seja, modificado para a nova lei que for convertida a partir de uma medida provisória. Turma, outro debate que existe sobre esse tema da ação direta de inconstitucionalidade é em relação às normas constitucionais originárias, ou seja, aquelas que vieram lá em 1988 no texto original da Constituição. Não estou falando aqui das emendas constitucionais, estou falando aqui das normas que nasceram junto com a Constituição lá em 1988. Gente, não existe controle de constitucionalidade de norma constitucional originária, porque a ideia é que a Constituição ela nasceu 100% compatível, ou seja, as normas que nasceram com a Constituição, elas não podem ser divergentes entre si, e mesmo que haja ali algum conflito, ele deve ser solucionado a partir das técnicas de hermenêutica constitucional. Então, tenham sempre em mente que emenda constitucional pode ser objeto de ADI, mas uma norma constitucional originária não pode. Eu trouxe uma curiosidade, uma observação, na verdade, de uma obra clássica, para quem faz mestrado, doutorado, ela é leitura obrigatória. Eu li esse livro, então é um livro muito interessante. Não é um livro que é necessário para a graduação, mas se vocês quiserem conhecê-lo, é esse livro, Normas Constitucionais e Inconstitucionais, de um autor alemão chamado Otto Barhoff. E ele sustenta a tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, mas essa tese ela não vingou, ela não existe aqui no Brasil, então vocês memorizem que existe essa teoria, que existe essa obra. É muito importante que vocês conheçam obras clássicas do direito, por isso que eu quis trazer uma para vocês. Mas dentro do Brasil, no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema, não cabe declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais que nasceram com a Constituição, ou seja, normas constitucionais originárias. Bom, turma, esse era o início do debate que eu queria trazer para vocês. Na próxima aula a gente vai aprofundar ainda mais, mas eu já queria começar essa conversa com vocês. Se ficou alguma dúvida sobre essa parte inicial, entre em contato comigo, lembrando que como nós já temos muita matéria para a prova, esse conteúdo não vai cair na prova, até porque eu imaginei que talvez não fosse dar tempo de ensinar o conteúdo, revisar, tirar as dúvidas, conversar com vocês, fazer exercício. Então, como a gente começou pelas outras ações, essa matéria ficou mais para o final e teve toda essa situação da gente não ter as aulas presenciais, estar se encontrando virtualmente. Esse conteúdo ele vai ser selecionado, né? A gente vai cumprir a ementa. Ao final, vou mostrar para vocês como nós estudamos todos os tópicos da nossa ementa, e esse é um deles.
mas ela não vai constar na nossa prova, mas não é por isso que vocês não vão estudar. Então, por favor, assistam essas aulas, mesmo que esse conteúdo não caia na prova, e mandem as perguntas para mim. Eu falei que eu fico muito feliz quando vocês mandam as perguntas. Eu também fiquei muito feliz que vocês me cobraram a ficha de exercícios da ação popular, ação civil pública, de revisão para a prova. Então, vocês veem que é uma forma interessante de aprender, de assimilar melhor o conteúdo. E é isso, gente. Então, até a próxima aula.